Beleza, pessoal? Mais uma aula de história com o professor André. A gente vai falar agora do Império Maia, século III ao século IX depois de Cristo, tá? Se você pesquisar, você até acha a partir de 1800 a.C., mas a base do estudo é do século III ao século IX depois de Cristo, beleza? Bom, para entender a cultura maia, a gente vai começar onde eles viviam atualmente, né? No atual México, que é a América do Norte, e na América Central, que é Belize, Guatemala, El Salvador e Honduras, tá? Aproximadamente 6 milhões de habitantes chegou a ter o Império Maia. Bom, no caso da política, é um império unificado pela língua, tá? Vai ter uma língua ali oficial, eles praticamente falavam a mesma língua, então a língua que vai fazer esse império ser unificado. Porém, não tem uma cidade capital, como capital, sede do governo central e tudo mais. Muito parecido com a Grécia, por exemplo. Então, essas cidades mais importantes, ela vai controlar as aldeias em volta dela, tá? Com políticas até independentes de desenvolvimento próprio. De acordo com a necessidade de como se era poderia ou como daria para se fazer o comércio, a agricultura, você tinha um desenvolvimento diferente de uma cidade da outra, tá? Então leis também diferentes de uma cidade da outra. Cada cidade tinha o seu funcionamento em nome de um deus, tá? Tem vários, então eles vão colocar um nome de um deus para cada cidade, muito parecido com os gregos, só que eles não têm contato com os gregos, beleza? Bom, a administração é feita por um conselho, um auxiliar, um grupo que auxiliava o Estado, um grupo de funcionários, mais o chefe de aldeia, que é um representante da aldeia, e o chefe militar. Na economia, a base é a agricultura. O milho é muito importante. Aí você tem o algodão, o cacau e o agave. Como o agave, talvez você nunca ouviu falar bem no nome, eu coloquei duas plantas aqui embaixo. Tem mais de 20 espécies, tá? Aqui no Brasil também tem. E algumas chegam a 3 metros de altura, tá? Dependendo da espécie. E hoje é muito utilizado para jardinagem, por exemplo. Coloca vários tipos, aí como tem vários tipos, às vezes coloca num jardim, em chácaras, né? A caça e a pesca é muito importante ainda, é o que diferencia uma cidade às vezes da outra. Muita necessidade da caça, ou muito forte na caça, na pesca e o artesanato. Toda a terra é do Estado, você pode ir lá, trabalhar nela, tirar o seu sustento, só que ali mesmo já era tirado uma parte como imposto. Então parte daquilo que você já produzia já era retirado como imposto. Outra coisa que o Estado fazia era apropriar a força de trabalho das pessoas para obras estatais, que é os templos, né, tem as pirâmides também lá construídas, as irrigação, sistema de irrigação e as represas para necessidade agrícola, tá? Então o Estado poderia te convocar e você tinha que ir para trabalhar para o Estado. A sociedade e a cultura. Então vamos começar com a pirâmide social. Como que eles controlavam e disciplinavam bem essa sociedade? Tá? A primeira camada está a família real, que é o principal espólio do governo e do comércio. Então beleza, a família real está por dentro de tudo que acontece, tanto no poder quanto no comércio. Logo embaixo tem os servidores do Estado. Cobradores de impostos é muito valorizado, porque esses cobradores de impostos é que dá essa disciplina, essa organização para o Estado. Então eles eram bem valorizados. Aí você tem o responsável pela defesa, que são os chefes militares, e os dirigentes de cerimônias, que está ligados aos sacerdotes, beleza? Por último, os trabalhadores braçais e agricultores. Os braçais cuidavam também dos templos, do sistema de irrigação, das represas, tá? Então por isso que aparece ali braçais, não só agricultores. Os sacerdotes, eles monopolizam todo o conhecimento, a escrita, o conhecimento da matemática e da astronomia. Então, o chefe de Estado não tinha tanto conhecimento quanto eles tinham, tá? Isso não é muito comum. É comum os chefes de Estado também ter conhecimento. De uma ou outra coisa, não. Mas é praticamente só os sacerdotes que têm o conhecimento, tá? E a representação da escrita deles é por objetos que são um pouco indecifráveis, algumas partes ali do que eles deixaram na nossa história, tá? São glifos, né? Hierógrafos. Bom, oferecia aos deuses alimentos, sacrifício de animais e humanos, tá? O deus Itzima é o principal deus ali para eles, tá? E tudo vai ser regido pelos deuses. Então, ou seja, arte, escrita, dança, representações teatrais, está tudo ligado aos deuses deles, tá? E eu vou chegar a essa parte aí do falar um pouco dos deuses e dessas oferenda aí que eles faziam para os deuses. Bom, eles têm um calendário lunar e o solar. Então eles sabiam não só os 365 dias, sem ter o contato com os egípcios e sem ter contato com os gregos, eles já tinham esse calendário de 365 dias, eles vão entender as 4 estações do ano também. Isso dá a eles
o conhecimento de qual é a melhor hora para plantar algo ou para colher algo. Então eles tinham esse conhecimento também. Então é interessante isso, tá? Agora vamos aqui, ó. Popol Vuh, tá vendo aqui, ó? Popol Vuh, livro sagrado maia. Tem escrito isso hoje, tá? Eu vou contar a história da criação do mundo segundo eles. Dois deuses, eles vão criar esse mundo. É o Tepeu e o Gucumates. Tepeu e Gucumates vão criar primeiramente o planeta Terra. Criou o planeta Terra, eles vão agora criar o que vai habitar o planeta Terra. Logo em seguida eles vão criar plantas e animais. Só que eles vão ficar chateados, porque os animais, na teoria deles, deveriam se desenvolver e algum deles idolatrar esses dois deuses. Só que isso não acontece. Por não acontecer, eles vão tentar criar algo para idolatrar eles. A primeira que eles tentam seria um homem de barro. Só que vem a chuva e acaba com o homem de barro. Logo em seguida eles ficam tentando e faz um de madeira. Só que eles não aprendem a fala, não se desenvolve e só fica fazendo arte na terra. Então eles vão fazer chuva, raios até eles morrerem. Morreu? Agora eles vão tentar fazer mais uma vez uma criação. Então, para não ter erro, eles vão pedir ajuda ao universo. Então eles vão atrás de sacerdotes universais e eles falam que para criar algo, para idolatrar eles, essa criação tem que ter consciência da sua existência. Então cria o homem, que passa a idolatrar eles, tá? E aí começa a história toda dos maias ali. Mais deuses vão sendo criados, chuva e Deus daquilo. Beleza, aqui é só uma representação para vocês que o homem está no centro, que seria mais ou menos o centro do universo, tá? Aí tem os animais, os rios, os peixes, né? A serpente é muito valorizada lá na cultura maia, nas cobras, né? Enfim, então criou a cultura maia aí. Vamos pegar e mostrar um mapa aqui para vocês verem o mapa da civilização maia, que pega ali o sul do México, Guatemala, El Salvador, Belize e Honduras, tá? É um vasto território se você analisar pela tecnologia que se tinha na época, tá? Eles não utilizavam animais para transporte, viu? É uma curiosidade deles. O que é bem difícil, torna difícil, né? Tudo era feito manualmente, carregando nas costas. Bom, aqui é a escrita deles, ó. Repara bem nessa primeira que tem rostos, ó. Muitos rostos. Felicidade, indiferença, alegria. Então tudo é representado muito por rostos, tá? Era um escrito do que estava acontecendo. Aqui embaixo são duas histórias contadas. De um lado, você tem aparenta ser um deus falando com um humano, tá? E na segunda ali, ó, do lado direito seu aí da imagem, é uma história de uma guerra que eles vencem. Então, eles se escreviam não só em desenhos, como nesses escritos com esses rostos aqui em cima, ó, com esses objetos que eles colocavam aqui, ó, tá? Isso lembra muito história em quadrinhos. Sabe as histórias em quadrinhos? Isso dá uma ideia de história em quadrinhos que a gente tem hoje, tá? No Brasil se chama gibi. Beleza? É só isso, só. Tem mais uma aqui embaixo, que aí são 3 deuses. Ele está representando sempre com a escrita em cima, ó, com objetos, né? É bem interessante a escrita deles. Hoje tem muita tatuagem disso. E muito joguinho com, com essas imagens. Beleza? Então assim, ó, a base da civilização maia, do Império Maia. Bom, a política não é não segue uma capital, não é centralizado. É um império unificado, mas não centralizado. A administração é muito bem controlada, principalmente para esses cobradores de impostos, tá? Que vai ser os olhos e ouvidos do Estado, então tem que ser valorizado. E eles têm muitos deuses, então eles são politeístas. Essa é a cultura maia. Quando os espanhóis chegaram lá, já não existia mais. Qual que é a ideia que se tem do fim do Império Maia? Você tem guerras internas e invasões de outros povos, mas o que eles acreditam principalmente é o esgotamento da terra. O que é isso? A terra parou de produzir como produzia antes. Se você não cuidar bem da terra, isso realmente acontece. Então acredita que nos últimos imperadores das cidades, eles já estavam tão despreocupados com a administração que eles não se importaram muito em trabalhar na administração. Pensaram mais em guerra e se defender do que cuidar da terra. E isso levou ao esgotamento da terra e o declínio maia. As vilas, as grandes cidades foram abandonadas. Então quando os espanhóis chegou lá já não tinha ninguém. E aí eles simplesmente destruíram por destruir grande parte da cultura maia. Beleza? É só isso.
Valeu, até uma próxima, pessoal.